Brigou? Brigou. Mas você teve que sair de casa, alguma coisa do tipo? Saí de casa. Foi morar com ele? Fui morar com ele. Mas hoje em dia você mora com sua mãe ou Não, moro com ele até hoje. Você estudava antes de você ter seu primeiro filho? Você parou de estudar? Parei. Você continua sem estudar? Mas você começou a trabalhar? Não. Você vive dependendo dele. Entendi. Como você ficou grávida? O que você pensou? Ah, acabou minha vida, você pensou em adotar a criança, alguma coisa do tipo? Pensei. Mas Não, esse primeiro não, pensei agora nesse segundo. segundo, né? Por que você não abortou? Eu tentei, mas não desceu. Ah, tá. Entendi. No primeiro filho, você pensava como assim? Tipo, meu Deus, eu fiquei grávida, o que eu fiz da vida? Como Não, o que até você pensou? pensei, mas com um ainda dá, pra mim quando eu ia estudar. Agora Mas você parou. parei. Você parou por quê? Você... qual foi a reação? Você tinha amigas? Assim? Sim. Qual foi a reação delas? Ah. Elas gostaram, não gostaram? Te Gostaram, apoiaram? mas me apoiaram assim, termo, gostaram e tudo, mas era eu lá grávida com o meu e elas com a vida delas. Curtindo a vida. Sem o filho dela. Aí tá, você pode estudar, não tá trabalhando, sua mãe te apoia hoje em dia, né? Mas ela apoia. Você continua com... Aceita. Quantos anos tem o pai da criança? 28. Na época ele tinha 26. Essa é a Rita, ela engravidou com 16 anos. Como é ficar grávida na adolescência? Complicado. A gente deixa de viver muitas coisas, entendeu? Perde muito mesmo. A gente só tem aquela coisa na vida. Ah, vou ser mãe, mas não é aquilo que a gente quer. Aqui parece ter um tipo de experiência que a gente está tendo, com essa gravidez de adolescente. Como sua família reagiu? Ela te apoiou? Num certo ponto está me apoiando. Desde o momento que eu cuidasse do filho, já está tudo bem. E o pai, ele assumiu? Não. Como foi criar uma filha sozinha? Péssimo. Num certo ponto que a gente não tem aquele direito, muitas coisas para oferecer àquela criança, eu com as minhas condições não tive. Quer dizer, a única coisa que eu tenho mesmo para dizer é que eu tive a alegria de ter uma filha e ter do meu lado sempre. Mas foi péssimo. E de que forma isso mudou sua vida? Não, o que mudou na minha vida, porque muitas coisas que eu vivia, trabalho, festa o tempo todo, eu tranquilizei um pouco, passei a ter mais responsabilidade com as coisas que eu fazia, entendeu? E sempre lutando para que minha filha sobrevivesse. Com quantos anos você teve seu primeiro filho? Eu engravidei com 16 anos e tive meu primeiro filho com 16 anos. Qual foi a reação dos seus pais? Bem, meu pai ficou em estado de choque. Demorou um pouco para se acostumar, mas sempre do meu lado, sempre me apoiando. E minha mãe, calma, me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Filha, pensa bem no que você vai fazer, porque qualquer das duas opções que você tem, qualquer decisão que você tomar é irreversível. Se você fizer um aborto, não adianta se arrepender, não volta. E se você tiver um filho, também é uma situação que não volta mais. Por que você não abortou? Bem, pra mim, aborto não é opção. A gente tem que ter responsabilidade nos nossos atos na vida. Como em tudo na vida, a gente colhe o que a gente planta. Então, engravidou, tem que assumir. E ainda bem que eu não fiz isso, porque eu tenho um filho lindo, que hoje está com 21, quase 22 anos, chama Felipe, irmão da Bruna, e a nossa família é linda. Enfim, ainda bem que eu não fiz essa bobagem. Mamãe não pode matar um filho. Por que você engravidou? Bem, na época eu tomava uma pílula anticoncepcional de dose hormonal alta, que não se usa mais hoje em dia, e tinha sangramento no meio da pílula, que na bula daquela época, daquela pílula dizia que era perigoso, podia ocorrer gravidez, por isso usei preservativo, mas uma vez um preservativo estourou, isso foi em abril, meu filho nasceu em janeiro, façam as contas, e só para vocês saberem, meus pais sabiam que eu tinha vida sexual. A minha mãe que me levou nessa ginecologista fazia acompanhamento comigo, então nem sempre ela não era informada, os pais não sabiam, não. Às vezes acontece de você ser informada e acontecer. Então a dica que eu dou é o seguinte, tem que ser pílula e preservativo. Até porque hoje, na época que eu tive meu filho, há 22 anos atrás, não se falava tanto como hoje se fala nas doenças, na AIDS. Então, as duas coisas juntas dificilmente vão deixar você na mão. Você vai proteger a sua saúde e vai se proteger de uma gravidez indesejada. Você estudava naquela época?
estudava. Quando eu engravidei, eu estava no 2º ano do 2º grau. Acabei o ano com barrigão, porque o Felipe nasceu em janeiro. Fiz o 3º ano normalmente também. O Felipe ficava com o pai dele de manhã um pouco, com a avó, para eu poder ir para a escola. Depois fiz faculdade, ele também. Antes, para fazer um curso pré-vestibular, escolhi uma crechezinha pertinho do pré-vestibular. A gente ajeitou tudo e deu tudo certo. Se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, igual. A minha família é fruto de um grande amor. Nós estamos os 4 juntos até hoje, mais os nossos bichinhos. O meu filho é um menino maravilhoso. Foi um companheiro nesses últimos quase 22 anos. Foi motivo para eu querer ser melhor, para eu querer me superar, para eu crescer. Eu estudei, passei em concurso público, eu corri atrás. Então, não tem motivo nenhum para se arrepender. A família cresceu, a Bruna se juntou a gente. E é uma família linda, independente de ter começado cedo. Foi abençoada por Deus, graças a Deus. O que você acha da gravidez na adolescência? A adolescência é um período em que os jovens, as crianças, começam a perceber e se interessar pelo sexo oposto. Isso, na maioria das vezes, faz com que a criança perca um pouquinho da noção do que é certo e o que é errado. Então, na verdade, a gravidez na adolescência é uma ausência de interferência dos pais na atenção dessa criança. Geralmente, na adolescência, os jovens meio que, como eles estão muito interessados no outro, no sexo oposto, no contato com os colegas, eles se afastam um pouco da família. E a família, ao invés de recuperar essa distância, ela aceita o distanciamento. Ao aceitar o distanciamento, ela permite que a criança encontre as respostas que ela está buscando, porque os hormônios estão funcionando, em outro lugar que não no lugar correto, que seria na orientação da família. Na maioria das vezes, eu entendo que a gravidez vem dessa distância, dessa descoberta aliada à distância. Qual seria a sua reação se sua filha ficasse grávida na adolescência? A gravidez, quando adolescente, é uma situação muito difícil, porque, na verdade, a filha, antes de tudo, é filha. Então, dificilmente a gente consegue dissociar todas as expectativas que a gente tem com relação à criança da situação difícil que ela está vivendo. No caso, quando a criança vai e fica grávida, o adolescente fica grávida, a gente acaba tendo que acolher. Independente das reações ou das sensações que a gente venha a sentir, o importante é dar noção e responsabilidade para a criança com relação ao fato de que agora ela não vai mais poder ser criança só, ela vai ter que também ser adulto, o que é difícil. Vai ser difícil para a mãe e é difícil para a criança. Você acha que o nível socioeconômico influencia na incidência de gravidez na adolescência? Não é o nível socioeconômico que influencia na incidência de gravidez na adolescência. O que vai influenciar é o nível de conhecimento das pessoas. Você pode ter várias adolescentes com um nível socioeconômico alto ficando grávidas porque estão distantes da família, que estão distantes das orientações que elas precisavam ter com a família. E você vai ter adolescentes de nível socioeconômico baixo que não engravidam, porque estão próximos da sua família. Então, não é o nível socioeconômico que define a incidência da gravidez na adolescência. O que vai definir ou determinar vai ser a proximidade ou a distância da criança com a sua família. Você acha que quando o filho é indesejado, a melhor opção é o aborto? O aborto nunca é uma boa opção. Nunca vai ser uma boa opção para ninguém. No entanto, existem algumas situações onde o aborto pode ser a única opção. Por exemplo, se você identifica que a criança já tem uma má formação séria, nasce sem cérebro, o cérebro não está formado, ou a criança é fruto de um ato violento contra a jovem, pode ser que seja uma saída. Não é a melhor, não é a que você deve buscar. Na verdade, o melhor para trabalhar com a adolescência é a prevenção, a educação, o carinho, a orientação. É não deixar as crianças se distanciarem dos pais, dos orientadores, na escola. No caso da gravidez vir, o que se pode fazer é orientar, do mesmo jeito que a gente orienta quando
a criança ainda é jovem. Só que aí orientar já com outro sentido, porque ela vai ter que dar conta de um novo ser que está com ela e que vai fazer parte da vida dela pro resto da vida.